Existem os que saem do campo e vão para a cidade em busca de uma vida melhor. Existem os que buscam alternativas de se manter no campo, pois é ali que querem viver. Mas existem também aqueles que saem da cidade e vão para o campo em busca de uma vida melhor. Essa é Keller Luciane Becauser. Keller é filha de agricultores. Nasceu e foi criada em Urubici, na Serra Catarinense, ajudando os pais que trabalham no campo. Mas a vontade de continuar os estudos levou Keller a Florianópolis. Nos primeiros 2 anos foi bem difícil. Bem difícil. Eu ia todo fim de semana para casa. E aí, ai meu Deus, será que eu fico? Será que eu não fico? Não, mas agora eu estou aqui, eu preciso ficar. Vou fazer a faculdade, é o que eu gosto, não adianta, vou voltar para lá, vou fazer o quê? Trabalhar no sol, não dá. A princípio, os planos eram de cursar a faculdade e voltar para Urubici com o diploma. Mas Keller acabou ficando em Florianópolis mesmo. Hoje, já formada em letras, ela dá aulas em um curso de idiomas. Eu gostei do curso. Eu me identifiquei, então, passados os 2 primeiros anos, eu já estava acostumada, já tinha gostado do que eu faço, né? Aí, não, muito legal. Estou convivendo com pessoas de outras culturas, vendo outras coisas, estou aprendendo bastante. Continuo gostando de lá, mas... Os pais de Keller são Dona Irma e seu Evaldo Becauser. Hoje, além de agricultores, eles são proprietários de uma pousada. Diferentemente da filha, toda a história do casal foi traçada em Urubici, na roça. A gente nasceu aqui mesmo, né? Se criou aqui na comunidade, com uma certa dificuldade, mas fomos fazendo a vida aqui na comunidade, bem unida, e acho que, de certa forma, atraente, que a gente permanece até hoje aqui, né? Eu nasci de Urubici, mas sou do outro lado da cidade lá. A gente sempre se criou no interior, a gente nasceu e viveu no interior, né? Sempre trabalhando na roça, meus pais também, né? E depois que eu casei que a gente veio morar aqui. Quando criança a gente estudou na escola local aqui e também já junto mesmo com o próprio estudo, depois da aula a gente ia para a roça, né? Puxar o boi, puxar o cavalo, para ajudar nos trabalhos. Já houve épocas que a gente teve vontade de abandonar tudo, porque não estava dando resultado a plantação, né? Não tinha preço, outra hora era as chuvas, enchente, né? Então já houve épocas que a gente teve vontade de sair mesmo. Aí depois de um certo tempo a gente viu que não era isso. Cidade não era para nós. As viagens a Florianópolis para visitar a filha foram a prova de que o casal realmente é mais feliz no campo. A gente vê a correria, o trânsito, muita coisa que a gente viu que lá não é pra gente, é aqui mesmo. Mas, como Dona Irma disse antes, as dificuldades para se manter no campo são muitas. O jeito foi buscar alternativas. A gente hoje, atualmente, a gente está aposentado, né? Tanto eu que nem ela, minha esposa. E também a gente arrenda as terras de cultura naquela várzea para terceiros, e isso faz com que tenha uma renda também. E a gente também trabalhando na propriedade, plantando verduras e pequenos frutos, transformando em geleia, isso é um adicional a mais. O município de Urubici atrai muitos turistas pelas belezas naturais, o clima e a receptividade da população. E foi no turismo que a família Becauser viu mais uma alternativa de renda. A gente tinha um café colonial, que era atendido sob reserva, né, antecipada. E aí depois, como a gente optou por trabalho na agricultura orgânica, e o projeto da colhida exigia que para ingressar nele teria que ser produtor orgânico, e nos convidaram a participar desse projeto e achei interessante, ingressei nele. Aí com a falta de meus pais, a casa ficou vaga, desocupada, a gente optou em
em ocupar, melhor dizendo, a casa para transformar numa pousada e, consequentemente, uma renda a mais para a gente sobreviver. O projeto a que o seu Evaldo se refere é a Associação Acolhida na Colônia. Desenvolvida pela agrônoma Thaís Guzatti, a associação é formada por agricultores familiares. Assim como o seu Evaldo, eles encontraram no turismo uma alternativa de renda. A ideia ela veio a partir do estágio da Thaís, na época estudante de agronomia. O estágio foi na França e lá ela conheceu um projeto, né, uma rede de agroturismo, a Quai Paysan, e gostou muito da ideia, do trabalho. E quando ela voltou, ela quis implantar esse projeto aqui. Na época, Thaís foi ao município de Santa Rosa de Lima conhecer um projeto da Agreco. Então percebeu que poderia fundar na região uma associação semelhante à que conheceu na França. No início, muita gente, os agricultores acharam um projeto muito distante da realidade, que o turista não vai querer conhecer o Santa Rosa de Lima, não vai querer vir numa propriedade de colono, né? Então, teve um pouco de resistência, mas aos pouquinhos o trabalho foi se implantando, as melhorias foram acontecendo aos poucos. Depois dessa fase de resistência, os agricultores começaram a investir na ideia. O primeiro passo foi melhorar e ampliar os espaços para receber os turistas. Foi assim que o projeto começou a crescer. Em 99 ela foi fundada e em 2005 ela já expandiu para o Alto Vale, para a Serra, né, para outras regiões. Hoje a Acolhida na Colônia abrange 26 municípios do estado de Santa Catarina e aproximadamente 170 famílias fazem parte do projeto. A gente escolheu uma pousada, uma coisa assim de turismo mais natural para conhecer a cultura mesmo, ter o acolhimento da família que recebe a gente, ter mais essa influência, conhecer como é que funciona as coisas, como é que é o pessoal daqui. E ter mais essa acolhida, mais uma vida mais familiar, assim, esses valores que a gente busca. Então a gente se sente como um membro da família, isso é muito importante. Assim como a hospitalidade dos agricultores e o sossego, a segurança agrada e surpreende os turistas. Outro dia a gente recebeu até um turista, que era de São Paulo, do centro da cidade, e ele ficou encantado porque ele via que os carros ficavam com a porta aberta e a chave na ignição. Ele disse, pelo amor de Deus, lá em São Paulo sumia tudo os carros. Além da pousada, a família mantém uma loja de produtos coloniais, que atrai os turistas apenas de passagem pelo município. Um grupo de motociclistas vindo do estado do Rio de Janeiro parou para conhecer a loja. E a nossa intenção era realmente descer até Santa Catarina para conhecer a Serra do Rio do Rastro, né? Aí descobrimos que tinham outros lugarejozinhos próximos que a gente poderia também desfrutar de uma beleza natural, conhecer algumas coisas, né? Marcou muito que o pessoal aqui é muito receptivo. Todas as pousadas por onde passamos aqui no interior nos receberam muito bem, né? Cuidaram muito bem da gente, a acolhida foi muito diferente, né? Eu passava pela estrada e comentava com ele assim, nossa, que cheiro diferente aqui. Ele falava pra mim, eu falei, nossa, um cheiro ruim. Ele falou, não. Às vezes cheiro de melaço. Cheiro da natureza, né? Porque lá a gente não tem isso, né? O grupo do Rio aproveitou para conhecer o Museu da Agricultura que a família Beckhauser mantém na propriedade. O museu ali, né, a gente viveu uma história que a gente só ouvia na escola, né? Que a gente só viu na escola, nos livros, e hoje você está presenciando tudo isso, realmente é muito interessante. As pessoas que se hospedam nas pousadas de agroturismo podem ainda acompanhar a rotina de trabalho da família na propriedade. E ele pode acompanhar a gente a fazer ordenha na parte da manhã, recolher uns ovos, que a gente tem as galinhas de postura para utilizar aqui para fazer os quitutes aí para fornecer para o pessoal, né? E também acompanhar a colheita de algumas frutas, morango, a framboesa, a amora,
entre outras que a gente cultiva aqui na propriedade. Na convivência com os turistas, seu Evaldo observa que muitos não têm nenhum conhecimento do campo. Não conhecem um pé de pepino, não conhecem um pé de beterraba, não sabe, então a gente tem que passar na propriedade com eles, esclarecendo tudo, como é, o que é isso aqui, o que é aquilo ali, como é que faz. Seu Evaldo guarda na memória muitas histórias dos turistas. Entre tantos momentos, a relação das crianças com os animais chama a atenção do agricultor. A família de Porto Alegre tinha uma menina de 7 anos, ela não podia me enxergar, e estava o tio, vai para cá, vamos aqui, vamos ali. Onde eu ia, ela me acompanhava direto, né? Ela tinha aquela curiosidade para conhecer, para se relacionar com os animais. Ela queria aprender a tirar o leite, foi comigo no galpão. O primeiro dia ela não conseguiu, né? O segundo dia ela conseguiu, fez aquela festa, ficou bem gratificada por ter conseguido fazer com que saísse o leite da teta da vaca, né? O leite que seu Evaldo tira todas as manhãs é consumido na propriedade pela família e pelos hóspedes, seja in natura ou em forma de derivados. Faz queijo, né? Faz a coalhada, o próprio leite, né? Para botar no café. No momento a gente está até com pouco queijo, porque ela não estava seca, né? Ela pariu o bezerro agora, o leite já está bom. Começamos a fazer o queijo. Eu optei por tirar só de manhã. Uma que o bezerro se cria melhor, né? Fica mais gordinho, sobra mais leite para ele. E outra que às vezes a gente precisa sair e não fica ninguém em casa para fazer a ordenhada da noite, né? E se eu optar por sair também uns 2, 3 dias, eu deixo ele mamando leite e não tem problema nenhum. Além de Keller, seu Evaldo e Dona Irma têm outro filho. Assim como a irmã, Elvio se dedicou para obter uma formação. Ser professor foi a alternativa encontrada para se manter em Urubici. Com o passar do tempo, a propriedade vai se tornando pequena para 2 famílias, né? Então foi onde, quando eu terminei o 2º grau, eu comecei a trabalhar como professor e agricultor ao mesmo tempo. Aí chegou um momento que houve a necessidade de fazer a graduação, e com a graduação, a pós e agora o mestrado. Apesar de se dedicar mais à área da educação, Elvio continua ajudando os pais na pousada. Hoje eu consigo ajudar aqui na propriedade nos feriados, finais de semana e férias. Então você está diretamente ligado aqui ainda, porque eu moro aqui. Claro, eu não participo efetivamente da lida de você roçar, cuidar do jardim, né? Mas pelo menos essa parte social, como eu falo, eu consigo fazer, de atender na loja da pousada. São várias as alternativas que seu Evaldo e Dona Irma encontraram para ter qualidade de vida. Para seu Evaldo, são elas que garantem que a permanência no campo dê certo. Você tem que ter uma certa criatividade, você deve perceber que aquela função não está sendo rentável, tem que procurar outra forma de ter rendimento, né? Porque a gente sabe que a agricultura aqui em Urubici já foi mais rentável. E atualmente, este ano que está se passando, tem correspondido à expectativa do produtor em relação a preços. Mas se acontece um bom preço durante um ano, às vezes passa 10 anos que o produtor fica trabalhando de graça, né? Não tem rendimento nenhum. Seu Evaldo buscou orientação em um curso de administração rural. Na época, ele fez uma pesquisa e concluiu que em sua casa a renda era relativa a um salário mínimo por pessoa. Então isso desestimula, porque um salário mínimo você consegue em outra atividade talvez menos trabalhosa, né? E lá você trabalha 8 horas por dia, e aqui às vezes é 14, 15 horas, né? No
No Alto Vale, no município de Agrolândia, vivem Dona Ineuzir e seu Celso Graupner. Eles também encontraram no agroturismo uma oportunidade e fazem parte da acolhida na colônia. Assim como seu Evaldo e Dona Irma, durante todos esses anos, eles se mantêm com diferentes atividades. Nós começamos com um torneio de laço aqui, a gente fez aqui a cancha, aí a gente desativou a equipe de laço e continuou aqui tocando com o jogo, tinha bocha e coisa, né? A gente fazia os campeonatos municipais aqui também. E aí, por a casa grande, né, a gente já entrou na acolhida, aí foram ideias e a gente começou fez a pousadinha daí. No momento, o esporte praticado na propriedade é o tiro ao prato. Na associação de tiro a gente montou um clube aqui, há 3 anos atrás, né? E, então, um grupo de amigos aí, a gente formou a associação. Hoje já estamos com 32 sócios, estamos tocando. A gente segue as regras da federação, né? Tudo. Então, a gente hoje participa do Campeonato Catarinense, né? E Jogos Abertos também participa. Tudo. As reuniões da associação acontecem toda quinta-feira, contribuindo para o lucro do bar que Celso mantém na propriedade. Enquanto seu Celso fica responsável por cuidar da propriedade, do bar e da horta, Dona Ineuzir é quem se dedica aos afazeres da casa. E é preparando o almoço que ela relembra a infância e adolescência. Na época não tinha que ir hoje de ônibus para levar a gente para estudar, eu fiz só até 4ª série. Daí era uma escolinha aqui, mas na época era estrada de chão, não tinha macadâmia, era molhado, assim, liso. Daí a gente vinha com o calçado, chegava numa altura, tinha que tirar o calçado porque já estava tudo lamado, e daí ia ter no chão as crianças. Em certos momentos, ao pensar em sua história, Dona Ineuzir se arrepende de não ter estudado mais. Mas se fosse hoje que eu pudesse voltar no tempo, assim, daí eu queria estudar. Eu queria estudar e queria, sei lá, o que eu ia fazer, eu não sei, eu não tenho ideia, né? Mas eu queria estudar. A família da minha mãe e os meus tios são tudo estudados, tudo formado. Eu acho tão linda eles têm assim tudo tão bem assim, de financeira bem assim. Eu acho que eles moram uma parte em Blumenau e outros em Curitiba, mas eles estão tão bem. Daí a gente pensa, opa, se a gente tivesse estudado, como às vezes seria diferente, né? Mas estou contente sim. Dona Ineuzir vive em Agrolândia e Dona Irma em Urubici. E apesar de não se conhecerem, elas têm pensamentos semelhantes quanto ao futuro. A gente queria fazer tantas coisas, a gente já parece que não consegue mais. Não sei se a gente já tem mais a idade, tudo, né? Eu acho que queria fazer muitas coisas, mas não sei se vai dar tempo. A vida é muito rápida. Planos a gente tem, mas é que a gente sabe que as condições físicas também não dá para pensar muito alto, né? Ampliar, por exemplo, ampliar a pousada, continuar nos orgânicos, né, nas plantações, que a gente vê que agora o pessoal está se voltando muito pro orgânico, né? Antes mesmo que o orgânico caísse no agrado dos consumidores, a família Beckhauser resolveu tirar o agrotóxico de sua produção, por uma questão de cuidado com a saúde. A gente fez exames, né, e eu mais intoxicada do que o Evaldo, 1 grau a mais do que ele. Então a gente foi indo, a consciência foi pesando que a gente tinha que mudar, que não era aquilo, né, e a gente foi mudando daí. Um pouco já também por causa da gente também, que não tinha mais as forças que
que precisava, né? Por causa dos filhos que já saíram, a gente era sozinha, falta de mão de obra. Então a gente foi mudando muito por causa disso também, e mais foi por causa da saúde também. Criou-se aqui na comunidade uma associação, no município, melhor até dizendo, porque ele é abrangente, né? Abrange todo o município. E hoje, graças a Deus, estamos produzindo aí há quase 10 anos. O grupo não cresceu, porque a dificuldade para produzir também não é enorme, né? A comercialização também, em função da distância dos grandes centros. Mas com esse fluxo de turista que está aumentando, ele tem procurado aqui na propriedade mesmo e a comercialização tem melhorado bastante também. Para eliminar o uso de agrotóxicos, seu Evaldo aprendeu a lidar com adubos e repelentes orgânicos. A gente usa um repelente à base de pimenta, né? Coloca pimenta malagueta, pimenta do reino, coloca na cachaça, isso curtir, coloca alho, pimenta e alho, acho que é. Aí deixa curtir e depois adiciona água e pulveriza. O conhecimento que seu Evaldo obteve ao longo desses anos na lida com os orgânicos surpreendeu até um técnico que passou pela propriedade. Embora a produção orgânica não exige que tenha que ter aquela limpeza total, porque até outro dia um técnico passou por aqui, daí ele recomendando, né, ele falou para mim, você tem que roçar os capins e juntar, limpar, deixar tudo limpinho. Eu disse, não, mas daí não foge às regras da agroecologia, porque a agroecologia você tem que usar a erva daninha para fazer a adubação orgânica. Então, aí ele, pelo amor de Deus, eu não sabia disso aí e tal, não tinha esse conhecimento, né? Achei interessante. Depois, cada vez que ele vinha aqui, ele dizia, o senhor fala porque eu não sei como é que funciona essa questão da agroecologia. Em 1998, o paulista Fernando Monteiro resolveu que queria sair de São Paulo para experimentar novos modos de vida. Mas foi em 2001 que a vontade se realizou. O destino de Fernando foi o estado de Santa Catarina, mais precisamente o município de Anitápolis, onde construiu uma pousada. E é lá que ele vive até hoje, com a esposa e 2 filhas que nasceram e se criaram nessa nova realidade. O pessoal do interior recebeu a gente muito bem, né? Na época, não se trabalhava com turismo na região. Então, qualquer um que aparecia na seção, onde a gente mora, ou no município, era fácil ser reconhecido, né? Pessoal de fora. Em seu primeiro ano no campo, Fernando contou com o apoio e a orientação dos agricultores. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia na casa dos agricultores para conversar, me apresentar. Então, foi uma troca muito boa naquele primeiro ano. Eu aprendi muito com eles e também deixei um pouquinho, tá? Para eles também, que é sempre... Porque eles ficam pensando, puxa vida, você era de São Paulo, você vem morar aqui no campo. Nós que estamos no campo queremos ir para São Paulo. Hoje, Fernando acredita que, assim como ele teve suas dificuldades, as pessoas do campo também não se adaptam facilmente à cidade. Os mais jovens, acredito que consiga e às vezes saem do campo. Mas chega uma certa hora da vida, eles acabam voltando. A gente já tem hoje alguns exemplos aqui de pessoas que passaram alguns anos em São Paulo trabalhando e agora tudo que eles querem é ficar aqui, né? Ao contrário dessas pessoas, Fernando não sente falta da vida que levava. A vida na cidade eu gostava bastante, não acho que é uma vida ruim, mas é uma vida que a gente acaba usufruindo pouco da própria vida, né? E aqui a gente tem uma vida mais dura no serviço, né? O serviço mais braçal, mas a recompensa é maior, né? As crianças estão sempre na nossa volta, tem as belezas do local, né? Então, eu acho que é legal. Não sinto falta nada da cidade, não. O que todas essas pessoas têm em comum? Além da relação com o campo ou com o agroturismo, elas buscam levar uma vida boa, cada uma à sua maneira.
que é uma vida boa é um conceito complicado, né? Eu acho que vida boa é você ter amigos, ter tranquilidade de andar de cabeça erguida, sem preocupação com inimigos, ser bem relacionado com todos, né? Eu acho que isso aí, a família, a comunidade, de uma maneira geral, acho que isso aí já satisfaz, já é o suficiente. Para mim, assim, uma vida boa, ela se reflete em você poder viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas. Isso para mim é sair da rotina. Eu não gosto muito de rotina. A gente tem paz, vive tranquilo com a família, né? Eu acho que primeiro é a vivência na família, né? A gente tem a família em primeiro lugar, que eu falo, né? Aí tendo o suficiente para a gente viver também, né? Quando quiser viajar, comprar ou alguma coisa que a gente possa, né? Então já é muito bom, eu acho. Olha, vida boa, a gente aqui está tranquilo, né? A gente tem de tudo aí, então acho que a vida é boa, né? Minha vida seria um bom trabalho que eu tenho, um bom relacionamento com a família, um bom relacionamento com os amigos, fora que você possa viajar, conhecer outros lugares também, no meu entendimento, seria uma boa qualidade de vida. A vida boa pra gente é poder fazer o que a gente gosta. Poder desfrutar isso, sair Isso de moto aqui. do estado do Rio e conhecer o Muito Santa bom. Catarina. Todo mundo deveria experimentar. Eu acho que é a gente ter saúde, em primeiro lugar, né? Saúde. Assim, eu acho que daí a gente tendo saúde, a gente tem disposição para trabalhar e para ficar feliz, né? Alegre para receber as pessoas. Eu acho que é isso, felicidade, né? A liberdade de estar fazendo o que quer, a hora que quer, de ser nós, o patrão, e preparando, recebendo as pessoas, elas ficando satisfeitas. E também quando as pessoas vão embora, a gente também poder usufruir durante a semana. A gente mora num lugar muito bonito, para a gente usufruir, para a gente viver e receber as pessoas também. Mas a gente faz parte disso, nós também somos os turistas. Gravando? Gravando, vai. Já tá gravando. Então, a gente está aqui de frente com a Ju, uma jornalista que está fazendo, né, seu TCC. Uhum. Então veio entrevistar a gente, fazer algumas imagens, agora a gente está fazendo imagem com ela, se cobrando o que ela fez com a gente. O que levou você a fazer teu TCC em relação a essa situação? Então, alguém te indicou? Qual foi o fator determinante para a tua escolha? Uma época eu estava fazendo estágio num programa de televisão e entrevistei a Thaís, que é a fundadora do projeto. Ali eu fiquei bastante curiosa quanto ao projeto e às famílias, só que a minha função naquele programa era falar sobre a vida dela. Então eu tive que focar muito na vida dela e ficou faltando essa parte assim para mim. E desde lá eu fiquei com vontade de conhecer o projeto e agora com o TCC surgiu essa oportunidade.
E eu queria juntar duas coisas, assim, uma coisa que fosse útil para minha profissão, para o meu conhecimento e aprendizado lá no curso, que eu não tive muito contato com vídeo e tenho vontade de trabalhar em televisão. E outra coisa que era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, que ia me dar prazer e que eu ia aproveitar também. Então, que fosse uma experiência bastante positiva, assim. Qual foi a impressão da cidade também? Acho que da cidade era legal falar também, né? Um todo, não? Da cidade eu gostei bastante, a paisagem é muito bonita, faz bastante frio mesmo, principalmente de noite, assim, quando o sol se esconde. Não deu muito tempo de conhecer muita coisa, assim, né? A gente acabou ficando mais aqui na propriedade, mas a gruta é bem bonita. A gente subiu lá na Serra do Corvo Branco, só que não conseguiu ver nada além da neblina. E eu tenho vontade de voltar para conhecer um pouco mais também. Terminamos a nossa entrevista. Ainda ganhou o palmo ainda. Viu só?